São mais de 90 anos de história, aliando tradição e modernidade. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Tecnologia de ponta, equipe clínica capacitada e atendimento diferenciado e humanizado. Corpo clínico com médicos renomados, salas cirúrgicas para UTI adulto, clínica e cirurgia geral. Modernas e amplas instalações com equipamentos de última geração. Nova ala de apartamentos com infraestrutura privilegiada. Ar-condicionado digital, frigobar, cama com controle remoto e televisão de LCD. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Um novo tempo, um novo hospital. Há mais de 90 anos, cuidando da vida em sua dimensão maior. No Conexão Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a influência dos alimentos transgênicos na nutrição celular. E no segundo bloco, nós vamos falar também da importância da boa alimentação nas nossas gestantes. Para que isso possa acontecer de uma forma bem eficaz, para vocês poderem entender a importância da alimentação na nossa vida, nós estamos trazendo aqui a Eliane Pentean Arena. Certo, né, Eliane, seu nome? Isso mesmo. Pentean é um nome bem difícil, né? Eu tive o prazer de trabalhar com a Eliane lá no Centrinho. Ela é nutricionista do Centrinho e também tem uma clínica particular na cidade, que é o Centro de Nutrição Celular. E também temos aqui do nosso lado o Marivaldo Campos Brito, né? O vulgo, para nós, os bauruenses, todos conhecem como Marivaldo do Drone, né? Mas vocês vão conhecer um outro lado do Marivaldo hoje, né? O lado empresarial do Marivaldo e o lado biomédico, né? O Marivaldo ele é biomédico e proprietário do Empório Diet Orgânico, aqui na cidade de Bauru. Bom, gente, nós estamos aqui exatamente para falar da importância, então, dos alimentos transgênicos, né? Exato. Existe uma polêmica muito grande, né? Se os alimentos transgênicos podem fazer mal para a saúde do ser humano. E a verdade, a grande polêmica é como que nós iríamos alimentar tantos animais de corte, né? Que existe hoje, quer seja frango, quer seja os bois, né? Porcos, se não fosse a grande produtividade que tem que acontecer, né? Em termos de agricultura e os transgênicos no país. Está certo também, é de conhecimento de todos, que nós temos muitos países que aboliram totalmente a possibilidade dos transgênicos, mesmo na alimentação animal, né? Então eu queria ouvir de vocês se essa polêmica procede, né? Na literatura médica, ela é doutora, né? Então ela sabe muito, ela poderia esclarecer para a gente até que ponto os alimentos transgênicos, na realidade, podem afetar o nosso dia a dia. Mesmo que você não coma eles diretamente, mas você vai comer uma carne de um animal que foi alimentado por alimentos transgênicos, né? Ou leite. Ou leite, né? Isso pode afetar a nossa vida? Então agora, com a palavra, primeiramente, eu queria ouvir a Eliane. O que você acha dessa polêmica sobre os alimentos transgênicos dos seres humanos? Então, é importante que a gente sempre observa que a alimentação ela tem que ser o mais natural possível, tá? Simplesmente porque nós temos os nossos órgãos, tá, com uma fisiologia perfeita para o natural. Então, tudo que você vai absorver, o que você vai metabolizar, tudo que é natural é mais fácil, tá, do que um alimento industrializado ou um alimento modificado geneticamente. Então, você tem que ter a mesma assinatura, a mesma ressonância. Então, o órgão que é mais afetado por essas modificações é o fígado, onde eu tenho um filtro, tá, que tudo que você vai comer vai ser filtrado lá. Então, se você come um alimento natural, você só vai metabolizar este alimento. O fígado produz as enzimas necessárias para digerir a proteína, para digerir o lipídio. Agora, quando você ingere um alimento modificado, ele tem que interpretar isto para depois ser metabolizado. Então, isso acontece com os produtos industrializados, com os shakes da vida, com todos os alimentos que são modificados. É uma coisa industrializada. Tudo que é natural é mais fácil e vai passar mais tranquilamente pelo nosso organismo. Entendi. E todo mundo fala que quando a pessoa está extremamente ansiosa, qual o órgão que é afetado? Então,
Então, tem várias linhas de estudo mostrando que o fígado é afetado com o estresse. Por quê? Porque você produz menos enzimas. Você produzindo menos enzimas, você não digere. Então, fica aquela pessoa mal-humorada, irritada, nervosa e reclamando de má digestão. É quando a gente fala assim, "Ó, eu comi esse negócio, sei que você está nervoso, você vai lá, você come, isso não me caiu bem, né? Caiu bem. Não caiu bem, aquilo fica parado mesmo, né? Quando você está de férias, passeando, então isso fica tudo mais tranquilo, né? A digestão fica melhor. Por isso que a gente engorda, é? Porque a gente trabalha muito, né? Bom, para dar um resuminho que a Eliana quis dizer é o seguinte, o nosso organismo está preparado com as suas enzimas, né? Como se ele tivesse algumas facas, né? Você come, ele vai lá e vai fatiar aquilo em vários aminoácidos e vai absorver, né? Nas suas respectivas moléculas, né? Isso. E se você não está preparado, seu organismo não está preparado para isso, se vem uma substância estranha, aquilo que ele tem de armas, né, para poder fazer essa metabolização, você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa metabolização, né? Fica difícil e essa molécula vai de tamanho maior para o seu intestino, onde não é absorvido. Então, essa molécula chegando no seu intestino, ela tem que ser absorvida. Ela fica batendo até que venha uma enzima e carregue este nutriente para suas células. E muitas vezes isso não acontece, porque essa molécula ainda está grande. Então, ocorre uma desbiose, um desequilíbrio da flora intestinal, onde não tem uma absorção adequada dos nutrientes. Aí vem as síndromes de intestino irritável, vem as constipações, que é o intestino preso, a diarreia e muitas vezes vem aquele abdômen distendido. A pessoa tem a porcentagem adequada de gordura, o músculo ideal, mas tem aquele abdômen muito distendido. E vem, eu preciso perder peso. Não, você precisa melhorar a sua digestão, não é gordura. Isso são alimentos que não são digeridos e está prejudicando o seu organismo. Então, é um sinal de que tem que melhorar a alimentação. Certo, muito bem. Exatamente. E aí, Marivaldo, o que você acha sobre os alimentos transgênicos, né? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de Poxa estar vida, aqui. Obrigado por estar com uma colega tão... E eu também fiquei muito contente em conhecer o outro lado do Marivaldo, né? A gente fica falando, Marivaldo do drone, a gente fica conhecendo você só na hora da diversão e na hora que você está praticando o seu esporte predileto aí. Verdade. E eu mesmo não sabia que você era biomédico, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a alimentação. Inclusive, existem pessoas que há 2.500 anos teve aqui na Terra, 400 anos antes de Cristo, se me permitir, Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, que já dizia naquela época, desde que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, hoje você vê que as pessoas estão se alimentando muito mal e muitas vezes se alimentam mal pelo desconhecido do que estão se alimentando, o que estão ingerindo, como os transgênicos, por exemplo. Né? Como você comentou no início, né? A oportunidade de estar alimentando esses animais, o frango que consome, por exemplo, hoje 86% da produção nossa de milho é transgênica. 96% hoje da produção de soja é transgênica. E muitas das pessoas que estão nos assistindo vão falar, mas o que é esse transgênico? São alimentos modificados geneticamente pelo homem para atender determinados interesses, ou seja, por exemplo, para combater determinadas pragas ou determinadas infecções da lavoura. Tudo visando a quantidade, né? Exatamente, porque diziam no passado que o Brasil seria o celeiro do mundo na produção. Mas, na verdade, o pessoal atropelou um pouco isso daí, Raul. Por quê? Porque determinados ensaios de laboratório, hoje, a coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, se completou 10 anos dos transgênicos no Brasil. 10 anos numa cadeia alimentar de milênios que a gente vinha se alimentando com determinados produtos originais, né, como, por exemplo, o milho crioulo, que é um milho tradicional, né? Isso daí, ao se introduzir dentro do ser humano, reza realmente uma resposta autoimune, você interpreta como agente invasor. Então, determinadas disfunções, como a própria Eliana comentou, são geradas por alimentos impróprios ao consumo. Não estou metendo pau no transgênico, mas isso daí serve de um alerta para as pessoas poderem entender melhor o que é a transgenicidade alimentar, o que é um elemento introduzido numa cadeia de DNA dentro, por exemplo, a soja.
A soja, por exemplo, antigamente, quando se produzia, você passava o Roundup, que é o mata-mato, e matava a soja junto. Então, um engenheiro nos Estados Unidos, da Monsanto, ele enxergou que uma bactéria se alimentava do Roundup e crescia. Então, eles pegaram aquele gene daquela bactéria e introduziram na cadeia de DNA da soja. Aí, o que aconteceu? Quando se passava o Roundup na soja, para matar o mato que vinha nas leiras, matava-se o mato, mas a soja permanecia inteira. Exato. Por quê? Por causa disso. Então, o ser humano, ao introduzir isso daí, você dentro do corpo, você tem praticamente como um scanner alimentar. Você escaneia aquela cadeia genética e interpreta como um agente invasor. Você não interpreta aquilo como algo de benefício para o ser humano. Então, a partir desse momento, o seu corpo começa a ter respostas indesejáveis com determinadas doenças, intolerâncias alimentares, que a própria Eliane, dentro do consultório, ela realmente tem como um termômetro, isso daí muito grande, e dentro da nossa empresa lá em Emporio Diet, a gente vê muita gente chegando com esse tipo de problemas que até antigamente não existia. Por exemplo, a mãe é intolerante ao leite, a criança nasce alérgica ao leite, até, por exemplo, evacuando com fezes, né, sangue junto com as fezes da criança. Então, a mãe tem que se isentar de tudo quanto é coisa de proteína do leite para ter o benefício da criança. Então, é um breve apanhado do que é realmente o transgênico. Certo. Eu me lembro quando eu estudava lá na Bela Vista, no Moraes Pacheco, como estudante, mesmo sendo criança de 3º, 4º ano, né, que a gente falava, você estudava a parte nutricional, né? Você tinha que fazer aquela árvore toda, né? Sim. Com todos os alimentos. Pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, né? E o que ficava bem claro era o seguinte: quanto mais colorido for a sua mesa, Exatamente. melhor, né, Liane? Isto. Ainda continua essa linha, né? Lógico. É. E o que está acontecendo? Nós temos alguns alimentos que são o top de alergias e de intolerâncias alimentares. Por quê? Porque não está fazendo mais este prato colorido. No centrinho, como você disse, a gente já orienta desde os recém-nascidos para as mães que elas têm que ter as 5 cores no prato, que tem que ter as vitaminas e sais minerais. Como que você vai sintetizar uma proteína se você não tem nenhuma vitamina? Então, como que você vai produzir as suas enzimas adequadas no organismo? Como você vai equilibrar os seus hormônios? Eles que são responsáveis por todas as reações dentro do nosso corpo, se você não tiver as vitaminas e sais minerais. É verdade. Como que a pessoa vai ficar musculoso na academia? Tudo bem, vai tomar os seus whey protein, vai tomar as suas proteínas, a albumina, a glutamina, se não tiver as vitaminas para sintetizar isto. Exatamente. Então, as pessoas estão prejudicando, estão seguindo alguns tipos de alimentos para conseguir o resultado rápido, mas que pode trazer futuras doenças. Principalmente aquelas que dependem, né? A nossa defesa é toda em cima de proteína, né? Exato. Então, se você não repor isso de forma adequada, você vai ter sua imunidade mais baixa e isso vai trazer problema. No próximo bloco, nós vamos falar exatamente disso, né? A alimentação, não só na gestante, que o assunto acabou indo para o outro lado, né? Também vou fazer mais perguntas agora, que eu também estou curioso, né? Como também em relação aos alimentos todos aí no nosso dia a dia. Então, já nós estaremos de volta. São mais de 90 anos de história, aliando tradição e modernidade. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Tecnologia de ponta, equipe clínica capacitada e atendimento diferenciado e humanizado. Corpo clínico com médicos renomados, salas cirúrgicas para UTI adulto, clínica e cirurgia geral. Modernas e amplas instalações com equipamentos de última geração. Nova ala de apartamentos com infraestrutura privilegiada. Ar-condicionado digital, frigobar, cama com controle remoto e televisão de LCD. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Um novo tempo, um novo hospital. Há mais de 90 anos, cuidando da vida em sua dimensão maior. O cuidado com os olhos é essencial. Hospital de Olhos de Bauru. Clínica especializada em oftalmologia.
Exames clínicos, consultas, adaptação de lentes de contato, centro clínico especializado em todos os tipos de cirurgias oftalmológicas. Pronto atendimento para urgências e emergências das 7 da manhã às 6 da tarde. Hospital de Olhos de Bauru, Rua Rio Branco 1383, dentro do Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Telefone 3366-5831. Nós estamos de volta agora com o Conexão Saúde, no nosso segundo bloco. E agora nós vamos voltar a falar sobre os alimentos que vão nos fazer cada vez mais termos saúde no nosso dia a dia, né? A melhor forma de se prevenir é o quê? Você ter uma alimentação no seu dia a dia boa, né, com bastante colorido, como nós acabamos de falar aqui, porque a tendência é você viver melhor e tomar menos remédio, porque a saúde vai depender disso, né? Verdade. Marivaldo, como que você enxerga, por exemplo, dentro da biomedicina, a alimentação, por exemplo, a mãe, ela acabou de ter seu bebê, né? E vai aí alimentar o seu filho, né? Sim. A alimentação dela, ela tem uma alimentação, eu me lembro que o caipira fala assim, né? A mãe tem que ser muito bem alimentada, né? Eu lembro que a minha mulher, durante a primeira gravidez, minha sogra fez eu matar um monte de galinha, né? Porque no puerpério imediato tá de dieta, né? A mulher está de dieta, né? Então faz uma alimentação e a mulher engordava às vezes 20 e poucos quilos naquela época, né? Hoje em dia você tem uma alimentação mais saudável, né? Que as nossas grávidas não precisam fazer um ganho tão grande de peso e a criança acaba se beneficiando de todo esse controle, né? Da alimentação. Como é que vocês dois veem isso? Bom, eu na minha parte, eu vejo que quanto mais sadia realmente a alimentação da pessoa, é que nem você falou no começo ali, quanto mais colorido, eu vejo que, por exemplo, 60% do prato da pessoa tem que ser legumes, verduras, um grelhado, um arroz integral, coisas realmente que interpretem uma vida mais saudável. Você percebe que você termina a se alimentar daquilo, você percebe que o teu corpo realmente se satisfez, se tornou mais leve e você percebeu que aquilo complementou a tua vida, complementou a tua saúde. Então, isso daí é realmente atingir o objetivo de uma vida mais saudável. E eu já vi várias vezes, né? Você chega, por exemplo, em fast food, aqueles lanches desse tamanho, a mãe grávida comendo aquilo. Eu falei, nossa, o que ela vai querer para a vida do filho dela se alimentando, fumando, bebendo? Então, realmente, ela tem que parar e pensar. Ela vai complementar, inclusive, nesse sentido. O que a mãe realmente passa nesse momento da gravidez é o que a criança vai estar observando, vai estar podendo assimilar tudo que de vitamina, enzimas, sais minerais, o que a mãe passar para o filho é através da boca da mãe. Dá para ficar magrinho e bonito que nem eu, só comendo esses alimentos. É, bonitão. Muito leite. Muito leite. Né? E aí, Maria, como é que fica aí a alimentação da mãe e a criança? A alimentação da gestante, ela tem que ser muito bem elaborada, de acordo com a formação do bebê. Então, a gestante, ela tem que ser acompanhada, a alimentação dela tem que ser modificada em questão de macronutrientes, que é proteína, vitaminas, proteína, carboidrato e lipídio, e de micronutrientes, que são as vitaminas, de acordo com a evolução do bebê. O que acontece é que elas, como estão grávidas, elas acham que têm direito a comer de tudo, tá? Então, elas vivem numa dieta. Ai, agora eu estou grávida, eu posso comer. Então, elas liberam para comer alimentos mais calóricos. O que é que está acontecendo agora? Gestante com alteração de glicemia. É absurdamente como que está acontecendo isso. Então, gestante com 120 de glicemia e comem doces desesperadamente. Então, isso é um dos fatores. E existem várias pesquisas falando que a falta de nutrientes pode dar um determinado tipo de malformação ou pode deixar essa criança geneticamente disponível a ter algum determinado tipo de doença. Então, e já tem alguns trabalhos científicos, por exemplo, as mães de gêmeos. Então, tem os gêmeos que podem desenvolver doenças cardiovasculares, o outro, doenças mais neurológica. Então, depende da quantidade de nutrientes que é passado por cordão umbilical para essa criança. Então, por isso que é de extrema importância a alimentação da gestante. E aí você disse, depois que nasce o bebê, que faz a canja,
Lógico, a gestante tem a quantidade adequada de proteínas e micronutrientes durante a gestação. Depois que o neném nasce, ela tem que produzir leite. Então, a quantidade de calorias que essa mãe tem que ingerir é maior para a produção deste leite. Só que quando eu falo calorias, eu não estou falando um pastel, eu não estou falando uma coxinha. Eu estou falando de carboidratos de fácil digestão. Eu estou falando de produtos integrais que vai liberando essa glicemia gradativamente e que não vai desenvolver nenhum tipo de patologias. Na verdade, logo no puerpério imediato, a mãe acabou de ter o bebê, ela já tem condição de ir ficando com o seu corpo como ela quer, adequado, e nutrindo a criança de forma exemplar. É isso que você quer dizer? Doutor Raul, a criança, para ter saúde, a mãe não precisa engordar mais do que 9 quilos. Então, as gestantes que são bem acompanhadas e são bem alimentadas, elas engordam no máximo 9 quilos, os bebês nascem acima de 3 quilos, com uma estatura adequada. E depois que esse neném nasce, essa mãe tem condições de produzir e amamentar esta criança. Se ela tem uma alimentação adequada, essa criança não vai desenvolver intolerâncias. Porque o que acontece com essas intolerâncias? As mães não amamentam e começam a introduzir leites artificiais. Que a digestão é mais complexa do que do leite materno, que fisiologicamente a criança interpreta isso super fácil, digere super fácil. E aí vai naquela sequência, glúten, a intolerância ao leite, vai embora, né? Vai. E por que todo mundo fala do glúten? Essa intolerância do glúten. Então, depende muito de cada organismo. Se você tem, por exemplo, a dificuldade de produzir uma enzima, tá? Pelo estômago, pela vesícula, pelo pâncreas, para quebrar essa molécula, que é o glúten, que é uma proteína de peso molecular grande. O que é? Ela é grande. Ela precisa de um monte de enzimas para ser quebrada, para ser absorvida. Uma pedra grande. Vai ter que levar muito mais martelada. Tem que levar muita martelada. Então tem que ter muitas enzimas para serem tamanhos menores para ser absorvida. Então por que as pessoas estão tendo muita intolerância a glúten? Porque ela não tem uma alimentação adequada, porque ela não produz enzima suficiente. Então, e o estresse afeta isso também, né? O estresse afeta muito, porque você vai utilizar as suas vitaminas e sais minerais para manter o equilíbrio emocional, para não sair mordendo ninguém, ou brigando com as pessoas. E aí fica faltando para a sua parte metabólica. O que é faltando? Enzimas é feito por vitaminas do complexo B. O que é isso? Couve, gente, brócolis, chicória, rúcula. Quem consegue, nos dias de hoje, comer um prato, o ideal é um prato de verdura, verde escuro e verde claro, no almoço e no jantar. A maioria das pessoas não comem isso. É barato, né? E é barato. Só que aí a gente tem que procurar tentar usar as coisas mais orgânicas. Tem pessoas que não conseguem, porque o orgânico está mais caro. Mas na medida do possível, o que você conseguir, é importante que invista nisso. Mas tem muita gente que podia ter uma hortinha como a gente tinha no passado, no fundo da casa da gente, não é verdade? Até em telha dá para ser feito. Você tem? Eu tenho em casa. Eu também tenho. Até planto mandioca em casa. Mandioca, tem uns pezinhos de cenoura. Em termos financeiros, realmente não compensa, né? Não. Mas que tem uma hora lá que você precisa estar ali do lado, né? É gostoso você ver, faz bem para os olhos Dá também. satisfação. Né? Todo dia você vai regar a bichinha e ver ela crescer. E o que sobra você dá para a galinha comer, dá para o pato. Tem um pato lá que adora couve. Então, o que está acontecendo? Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria modificou até a data de introdução alimentar das crianças. Antes, quando as crianças não estavam em aleitamento natural, que é o leite materno, introduzia os suquinhos com 2, 3 meses. Hoje não, é a partir do 6º mês. Porque a partir do 6º mês, essa criança ela está apta em quantidades e qualidades de enzimas para poder eliminar também as toxinas. Porque as enzimas ajudam a eliminar o excesso de toxinas, que é o quê? Os agrotóxicos. Então, como você vai oferecer um suco para uma criança recheado de agrotóxicos? Você vai dar uma papinha de legumes, com os legumes cheios de agrotóxicos. Aí entra a alimentação orgânica, né? Exatamente. E um outro aspecto também, complementando até o que ela comentou, a respeito, por exemplo, da diabetes durante a gestação,
né? Muitas das mães buscam realmente aqueles alimentos mais calóricos. Pizza, lasanha, isso aí carrega demais o glúten, né? E por causa dessa preocupação até que eu cheguei a montar essa estrutura dentro da empresa, porque a gente oferece produtos, não produtos sem glúten, por exemplo, assim, só farinha de arroz. São 9, 10 farinhas para compor um único produto. Porque você faz um balanceamento total. Por quê? São farinhas de baixa absorção. Demora-se mais tempo para ser absorvido pelo organismo. Então, o pâncreas consegue dar conta daquelas estruturas que são menores do que o glúten e ser absorvido num período maior, né? Ao ponto que, por exemplo, você pega a farinha de trigo, é um absorvido em tempo menor. Então, ele despeja uma quantidade de açúcares no organismo maior. Aí o pâncreas enlouquece, porque ele tem que jogar bastante insulina. E com a idade também a gente diminui a produção dessas enzimas, né? Diminui bastante, tá? Por isso que as pessoas, elas têm que fazer a sua alimentação evoluir de acordo com a idade. Tá? Então você vai diminuindo a produção dessas enzimas. Por isso que você tem que modificar a qualidade e a quantidade. É que nem atleta. Quando ele está na ativa, ele tem que ingerir 2, 3, 4 mil calorias. Certo. Ele para de treinar, ele quer continuar ingerindo. Então você pode ver que a maioria dos ex-atletas, eles se tornam obesos. Então nós somos assim, a gente tem que seguir a nossa evolução. Então a alimentação tem que... E o que acontece? Não é só uma diminuição de enzimas também. A saliva vai diminuindo. Vai ficar com a boca mais seca. Você vai diminuindo a sua estrutura, o seu músculo vai diminuindo. Vai perdendo. Infelizmente, principalmente as mulheres na menopausa, tem uma diminuição muscular absurdamente. Perde tonicidade demais. Então diminui e vai dando lugar para uma quantidade maior de gordura. Então isso tem que reverter. Como vocês estavam dizendo, eu tenho que ingerir, tenho que tomar cuidado com a glicose, tenho que tomar cuidado com o glúten. Só que qual o alimento que vai decidir a quantidade de açúcar e a quantidade de gordura que vai ser absorvido? É fibra. A função da fibra é de extrema importância. Então tem que comer verdura. Tem, da mesma forma, ou verdura, produtos integrais. Porque quando você come a fibra, da mesma forma que ela entra no seu organismo, ela sai, mas ela tem uma função importantíssima. Ela vai eliminar uma boa parte de açúcar e de glicose. Então, por isso que a gente fala, olha, você vai comer uma massa, não esqueça de comer um belo prato de verduras, porque você não vai absorver totalmente aquele carboidrato que vira açúcar. Você vai eliminar com essa fibra. Então, a fibra é de extrema importância. E a pessoa, conforme vai envelhecendo, ela tem que aumentar a sua quantidade de fibra, porque a mobilidade do intestino, o movimento peristáltico do intestino para eliminar essas fezes vai diminuindo. As pessoas vão ficando mais obstipadas. E aí fica empachada, né? Como o pessoal fala, né? Empachada. Distende, né? Haja só de fruta. Haja só de fruta. Elas ficam com azia, queimação. Então, tem os nutrientes. Muitas vezes, o idoso, você tem que fazer uma verdura mais refogada, um legume mais refogado, porque quando você refoga, quando você cozinha um alimento, você ativa a própria enzima do alimento, então você já come ele pré-digerido. Então, se você tem uma dificuldade para produzir as enzimas, então você cozinhe ele, fique mais fácil. E até porque depois com uma certa idade também, o dente da gente já não quebra tão fácil os alimentos, né? É um alimento mais cozido, vai facilitar a digestão, ao mesmo tempo você vai ingerir uma grande quantidade de proteínas, né? Quanto mais colorida, né? É melhor, na verdade. Lá dentro da empresa mesmo, a gente oferece bastante, tanto a biomassa de banana verde, quanto a farinha de banana verde, porque ela tem uma quantidade muito grande de fibra e ela modula também a glicemia, abaixando as taxas de glicemia do organismo. A biomassa de banana verde, tanto a biomassa quanto a farinha, ela funciona muito bem no organismo. Ela tem um índice glicêmico baixo. Isso. O que é isso? Ela vai sendo liberada gradativamente no organismo. Então, ela é utilizada, a biomassa da banana verde, para repor flora intestinal, para manter o equilíbrio dessa flora intestinal. Ela dá a sensação de saciedade e ela ajuda muito as pessoas que têm diabetes e colesterol alto, porque ela vai liberando, como você disse, gradativamente. Puxa vida. É fantástico. Como vocês puderam ver,
esse programa ficou muito curto para a gente conversar de todos esses assuntos aqui, né? Eu já vou tomar a liberdade de dizer para vocês que eu vou trazer os dois de novo aqui mais vezes, com alguns temas mais específicos, principalmente, né, dá para a gente fazer regime, né, sem fazer cirurgia, né? Dá para perder peso sem cirurgia, não é verdade? Né? Eu acho que os dois aqui vão poder tecer alguns comentários de alguns regimes que são colocados aí na internet, que pode levar, inclusive, a alguns danos para a própria saúde. E a gente tem condição aqui de esclarecer um pouquinho para todo mundo. Então, com certeza, vocês vão ver eles aqui mais vezes falando sobre esses assuntos de saúde. Agradeço vocês aí, pode ter certeza que na semana que vem vai ter mais assuntos para a gente estar junto. Até lá. Tchau, gente. São mais de 90 anos de história, aliando tradição e modernidade. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Tecnologia de ponta, equipe clínica capacitada e atendimento diferenciado e humanizado. Corpo clínico com médicos renomados, salas cirúrgicas para UTI adulto, clínica e cirurgia geral. Modernas e amplas instalações com equipamentos de última geração. Nova ala de apartamentos com infraestrutura privilegiada. Ar-condicionado digital, frigobar, cama com controle remoto e televisão de LCD. Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru. Um novo tempo, um novo hospital. Há mais de 90 anos, cuidando da vida em sua dimensão maior.